Louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Estamos de volta desta feita para a ministração da palavra de Deus, nesta primeira live, multi-stream inclusive. Estou no Facebook, estou no Instagram. Gostaria de fazer ao vivo pelo YouTube, mas eu estou com um probleminha nos equipamentos que não me permitem estar fazendo como nós gostaríamos, Mas isso, meu querido irmão em Cristo, Luciano, que me ajuda muito nessas produções todas, nessas tecnologias, está se aplicando, se dedicando para resolver esses problemas meus. Obrigado, Luciano, pelo carinho, pela atenção de sempre, mano. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo, seu filhinho Arthur, sua esposa, glória a Deus e toda a família. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Vocês que estão pela Rádio Evangélica FM 100.7, estamos em rede com a Nova Gospel FM 105,9, lá em Serra Talhada. Meu abraço para o evangelista Marcos Dantas. Estamos também pela 100.7 na cidade de Ipatinga, em Minas Gerais, e também pela 92.1 na região metropolitana do Recife, na Rede Cristã, e na Rádio Acorda Bênção 103.3. Vocês que estão pelos rádios ou pelas frequências, no dial ou nos aplicativos da rádio, como a Rádio Acorda Bênção, por sinal, você pode me acompanhar ao vivo no Facebook e no Instagram, Acorda Bênção. Amém? Não vai perder muita coisa não, porque é só a imagem do pastor mesmo. Mas o conteúdo, você pode continuar me ouvindo só pelo rádio. Desta feita, nós vamos fazer o que temos recebido inspiração para da sexta para o sábado, e já estamos na madrugada de sábado, abordar sobre o livro de Apocalipse, e estamos falando das trombetas. E hoje, com a graça de Deus, nós vamos estar falando sobre o toque da terceira trombeta. Apocalipse capítulo 8, versículo de número 10 e 11. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Relendo agora esse versículo, me veio muita coisa na cabeça, que nós vamos, no decorrer da administração, claro, pontuar. Lembrando aos irmãos que este é o cenário da grande tribulação, é o cenário pós-arrebatamento da igreja. E é bom falar um pouco sobre o arrebatamento da igreja sempre. O arrebatamento da igreja se dará com a vinda de Jesus Cristo, e a gente não sabe nem o dia e nem a hora em que isso vai acontecer. Por isso que nós devemos estar esperando Jesus para agora. Amém? Devemos cuidar de estar sendo crente para ir morar no céu agora. O que passou, passou. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Mas é importante que eu esteja vivendo o meu presente com intensidade na presença de Deus. Procure viver com intensidade a presença de Deus a cada dia. Procure ser intenso na fé. Procure ser intenso na espiritualidade. Alguém vai lhe chamar de fanático, de alienado. Não te importa com isso.
O importante é que tu estejas, claro, na tua sobriedade, na tua sã consciência, estejas consciente e orientado, esteja fazendo as coisas com prudência, ordem e decência, mas estejas focado na tua espiritualidade, estejas focado nas coisas do céu, como está escrito, buscar as coisas do alto, onde Cristo está assentado, à destra da majestade divina. Como disse Jesus, prioriza o reino e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. Claro, você tem que estudar, tem que trabalhar, tem que fazer planos, traçar objetivos, tá? Mas é importante estar sempre priorizando o reino. Procura te envolver no trabalho evangelístico da tua igreja, procura te envolver na evangelização, na visitação, procura te envolver na expansão do reino, procura viver Jesus com intensidade, meu irmão, minha irmã, procura isto, tá? Porque assim tu estás com as tuas lamparinas acesas, assim tu estás com reserva de azeite, baseado na parábola das 10 virgens. Assim tu estás mantendo alvas as tuas vestes e nunca deixando faltar óleo sobre a tua cabeça, conforme é o mandamento do Senhor em Eclesiastes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim estarás atento para este momento que será, disse Jesus, como um ladrão que vai em uma casa assaltar alguém, não avisa, será de repente, será de surpresa, né? E vai ser, diz Paulo escrevendo aos Coríntios, no abrir e fechar de olhos, é como diz Jesus, é como um relâmpago, né? que nasce no Oriente e se mostra no Ocidente. Assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Então precisamos estar muito atento a isto. Depois que acontecer o arrebatamento da igreja, lembrando que a igreja somos nós, a igreja é essa coletividade de pessoas lavada, remida pelo sangue de Jesus. A igreja é esse coletivo de pessoas que se determinaram e procuram no seu dia a dia amar Jesus Cristo de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Igreja é esse coletivo de pessoas que vive em função de procurar agradar a Deus e sendo obediente ao Evangelho de Jesus e que, como eu disse, procuram viver intensamente focado na sua espiritualidade, na sua relação com Deus. Amém? Igreja é esse conjunto de pessoas. Igreja não são as instituições, as denominações, os prédios com suas placas, os templos, as paredes. A igreja somos nós. E quando Jesus vir, quem tiver morrido assim, desde a fundação do mundo, até o momento de sua vinda, quem estiver vivendo nessa esperança, quem tiver vivido nessa esperança e tiver morrido, vai ser ressuscitado primeiro. E quem estiver vivo nessa perspectiva será transformado num abrir e fechar de olhos e subirá ao encontro do Senhor nos ares e estaremos sempre com o Senhor. Aleluia. Depois deste momento, aí se desencadeia a grande tribulação. E haverá abertura dos selos, como já vimos, e depois acontecerá o toque das trombetas. E terminando a abertura de um selo, o histórico da abertura de um selo, começando um ciclo do segundo, e terminando o do terceiro, e terminando do quarto, e terminando do quinto, e terminando do sexto, e terminando do sétimo, toca-se a trombeta, depois a segunda, e depois a terceira, e é assim. E será assim. Né? Esse cenário catastrófico, esse cenário tenebroso, este cenário de pânico, de pavor, né?
É juízo de Deus na terra. É juízo de Deus na terra. E não espere coisa boa nesta terra não, porque a tendência é ir de mal a pior. Eu não sou pregador do caos, não. Mas a tendência desta terra, deste mundo, é de mal a pior. Não é? Agora você pode estar bem em meio a este cenário. Não da grande tribulação. Falando do mundo de então, até antes da igreja ser arrebatada. Depois da grande tribulação, irmão, um abraço. Quem estiver dentro da tribulação, da grande tribulação, vai ser coadjuvante, vai ser, sabe, integrante desse cenário tenebroso. Mas não vai ter como escapar, não. Não vai ter como escapar, não. E se tirar a vida, vai para o inferno, de todo jeito. Para escapar na grande tribulação, tem que não se sujeitar ao anticristo. E para não se sujeitar ao anticristo, vai ser um processo que dificilmente as pessoas vão dizer não a ele. Dificilmente vão dizer não a ele. Porque nos dias de hoje, por nada as pessoas estão deixando Jesus, por nada as pessoas negam a Cristo, por um desemprego, por um casamento falido, por um caos financeiro, por uma causa perdida na justiça, pelas coisas não estarem funcionando como gostariam que fosse. Tem gente deixando Jesus, tem gente saindo da igreja, tem gente abrindo mão do evangelho, tem gente, por causa do conhecimento, apostatando da fé. E na grande tribulação, o inimigo vai estar com a ameaça: ou você nega o Cristo, ou você morre. Não, mas se você não morrer, você vai ficar penando, vai estar sendo martirizado, vai estar sendo vai estar sofrendo tortura, vai estar sofrendo tortura. E aí? Vai ser difícil se salvar na grande tribulação. Haverá os salvos da grande tribulação. Mas será muito difícil para quem é gentio, inclusive, se salvar. Possivelmente um desviado, talvez se salve. Uma pessoa que já foi evangélica, já foi crente em Jesus. Quem já foi evangelizado demais, aí talvez se salve. Mas esse talvez é talvez mesmo. Eu costumo dizer que é como cabelinho de sapo. O problema é que sapo não tem cabelo. É bronca, não é? E como eu estava dizendo, não vá pensar que vem coisa boa deste mundo, que não vem não. Eu até vindo para cá refletindo nisso, eu até dei uma risada que vou me segurar para não rir aqui. Porque surgem muitos salvadores da pátria, né? Surgem muitos salvadores da pátria. E em período de eleição, surgem os salvadores da pátria municipais, surgem os salvadores da pátria estaduais, surgem os salvadores da pátria nacionais. É tudo um bando de mentirosos. Eles só estão pensando no status deles, no bolso deles, na qualidade de vida deles, no império deles, na fortuna deles, na realização deles. Alguns melhoram uma coisinha aqui, outra acolá, mas no geral não conseguem. Não é questão de não conseguir agradar todo mundo, não. É que não há interesse de gerar uma homeostase social, porque o trampolim é a miséria dos outros. O trampolim da politicagem é a miserabilidade. É daí que tiram proveito. É daí que se aproveitam das pessoas. É daí que criam gabinetes eleitorais. Não vá pensar que vai acontecer de haver um salvador nacional, municipal, estadual, que não haverá, não. É como o Fão Del Ri, é como promoção de supermercado, né? Você vai no supermercado, aí tem uma bolacha barato, tem uma farinha um preço mais em conta, um feijão preço mais em conta, um macarrão, um arroz mais em conta. Aí você vê a carne bem cara, vê as verduras e os legumes bem caros. Aí você diz: eu não vou comprar aqui não, porque aqui está tudo caro, essas coisas. Aí você vai em outro.
Aí você vê a verdura, o legume, a carne, outras coisas bem barato. E o feijão, o arroz que estava barato no outro, bem caro. Aí você fica que nem uma barata tonta. Aqui, você vai para lá, aí você não sabe onde é que faz a sua feira no geral. Não, porque você diz, eu vou comprar aqui onde está barato isso. Aí vai precisar das outras coisas, está muito caro, aí lá está mais barato. Né? E as outras que você comprou tá mais barato, a que você viu mais cara, e as que você comprou mais barato tá mais cara. Aí você fica doidinho de rapaz, né? Fica que nem a barata tonta, você não sabe onde, enfim, fazer as suas compras no geral. É assim, né? Então não vá pensar que vem coisa boa para este mundo, que não vem. A tendência é de mal a pior. É terminando um ciclo de um toque da trombeta, tocando a outra, no período da grande tribulação. Né? Se bem que nós já vivemos sombra deste período tenebroso, que obviamente terá maior, né, evidência no período da grande tribulação. Temos aqui o toque da terceira trombeta. Uma coisa que eu quero pontuar aqui é que, observe, caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha. O aposto, né, que aparece aqui, já dá para nós entendermos que é uma explicação dessa grande estrela. Não é uma estrela propriamente dita. Porque se uma estrela cair na terra, um abraço. Aí não tem nem mais o toque da quarta trombeta, nem da quinta, nem das outras trombetas. Acabaria nessa aqui. Então isso nos ajuda a entender que há uma perspectiva simbólica em momentos escriturísticos de Apocalipse. Ou seja, nem todo momento a gente pode pegar pela literalidade do registro. A literalidade está na poluição das águas, o absinto, o fel, o amargo. Né? O absinto é uma planta amarga e é uma representação do julgamento de Deus e retrata a tristeza humana. Quando eu estou lendo isso aqui, eu me lembrei logo da doença do século, a depressão. Mas antes, é importante entender que existe esse aspecto simbólico no contexto apocalíptico. Não todo ele, mas há um contexto histórico, há um contexto simbólico, há um contexto futurista, um contexto preterista, um contexto presencial, né, do momento. Então, Apocalipse tem essa dimensão, né, cosmológica do tempo. Não sei qual termo se aplica aí para tempo, né? Para esse cromos, humanamente falando, né? E para esse... Tem até a igreja de um colega que... Kairos, né? A igreja de um colega, Kairos, é o tempo de Deus. A esse Kairos, a esse cromos, né? Que é o tempo de Deus e o tempo humano, no livro de Apocalipse, há esse passado, esse presente, esse futuro, e há essa figura de linguagem, há a literalidade, há a simbologia, entende? Há o momento histórico. É importante que nós, ao estudarmos a Escritura Sagrada, a outra nota hermenêutica, nós tenhamos essa flexibilidade para essas coisas, sem deturpar o texto, o sentido sagrado. Mas é importante que haja essa flexibilidade, não para deturpação do texto. Não podemos tirar o que está escrito, porque se tirarmos, tiraremos parte nossa da árvore da vida. E tirar parte da árvore da vida, irmão, é inferno. Como eu disse na abordagem anterior e outras abordagens, pensar diferente do que diz a Escritura é atrair maldição, é atrair condenação, é atrair demonização para as nossas vidas. Vocês do Instagram, desculpa, não estou olhando muito para o Instagram, é porque o que vai para o YouTube é o conteúdo do Face, mas eu estou ligado em vocês aqui.
Amém? Louvado seja Deus. Então, cai do céu uma grande estrela, e já é simbólico isso, ardendo como uma tocha. Esse aposto é um termo que explica o sentido do texto remoto, né? É o texto da frase que explica o seu contexto. E cai sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E aí, quando eu estava relendo aqui, aí me lembrei que as cidades que são cortadas pelos rios, por exemplo, né, elas alimentam as bacias hidrográficas e que não só ajudam na produção da energia, né, mas as águas dos rios também elas servem para passar por um processo de decantação, de purificação, para que a população venha consumir esta água. Né? Israel trabalha com a dessalinização, ou seja, Israel tem uma tecnologia de tirar o sal do Mar Morto, da água do Mar Morto e tornar a água potável. Nem todo mundo tem essa tecnologia. Nem todos os países têm essa tecnologia. Nós, aqui no Brasil, somos favorecidos pelas águas dos rios, por exemplo. Né? E boa parte do mundo são favorecidas pelas águas dos rios, que alimentam as suas bacias hidrográficas e passam pelo processo das companhias hidráulicas para levar a água à torneira da população. Imagine terça parte das águas dos rios ficando amargas. Quando Israel estava no deserto e reclamava, né, de Abraão, de Moisés, aliás, reclamava de Moisés, na verdade reclamava de Deus. Se dirigiu a Moisés, mas eram a Deus que estavam afetando, era a Deus que estavam ofendendo, porque Moisés tinha sido uma pessoa levantada por Deus, e não é querendo blindar nós pastores, mas quando a pessoa é levantada por Deus, quem se levanta contra ela está se levantando contra Deus. Se você está na frente de uma obra, se você está à frente de uma empresa, se você está com uma responsabilidade e alguém se levanta, e foi Deus que colocou nessa responsabilidade, e alguém se levanta contra você, olha, fica tranquilo que está se levantando contra Deus, e quem se levanta contra Deus é bronca. Ora por essas pessoas, tem misericórdia dessas pessoas, mas deixa que Deus vai resolver. Recebe essa palavra, aleluia, recebe essa palavra. Se tu estás numa responsabilidade que foi Deus que te colocou, está no emprego que Deus te colocou, estás numa instituição que Deus te colocou, estás numa missão que Deus te colocou, se alguém está se levantando contra ti, tem de misericórdia e ora por esta pessoa, porque ela está indo sem saber direto contra Deus. E quando a pessoa vai direto contra Deus, irmão, é bronca. Né? Se levantaram contra Moisés. Né? E aí, eu já estou até misturando, porque eu ia falar agora das serpentes venenosas. Né? Mas a mensagem veio, então não foi engano, era Deus falando com alguém agora. Aleluia. Mas o momento que eu quero me referir ao texto, foi Deus mesmo falando, viu, irmão? Porque eu estava misturando as águas amargas de Mara com a serpente do deserto. Aleluia. Oh, glória a Deus, que conhece a necessidade da gente e fala com a gente, né? Mas o episódio das águas amargas de Mara era o povo também reclamando. O povo de Israel estava sempre reclamando de barriga cheia, né? Enfim, se depararam com água amarga, e aquele lugar se chamou Mara, até que estavam com muita sede, aquela coisa toda, mas como beber daquela água amarga? Aí só o milagre, irmão, só o poder de Deus. Aí Deus fala com Moisés, orienta Moisés, e
Moisés faz o procedimento sob a direção de Deus e aquelas águas amargas tornam-se águas potáveis, águas possíveis de serem bebidas, tomadas, né? Que estavam poluídas. Imagine terça parte das águas dos rios da terra, que tem rio que nasce em um país e desemboca em outro, né? E ali corre o país e tal. Imagine terça parte das águas potáveis dos rios contaminadas. O que tem de peixe morrendo, o que tem de quem vive, né, de pesca, os ribeirinhas, né? O pessoal que mora às margens dos rios, né? Tudo contaminado. Pense, sem esquecer que estão vindo de um ciclo, né, de caos também econômico-financeiro por conta da segunda trombeta que torna em sangue a terça parte do mar e destrói a terça parte das naus. E quando acaba esse ciclo, acontece já esse outro. As pessoas sem poder beber água potável, e já gera um caos muito grande, econômico, financeiro, um problema de saúde pública imenso. Os peixes morrem, não é? Por falta de oxigênio nas águas, e o caos é grande. O caos é grande. E aí eu me lembro que o absinto, esse amargor, né, que não só contamina as águas, mas isso agora é reverberado na vida social das pessoas, no sentido de afetar suas emoções. E aí a tristeza profunda, eu correlacionei a depressão. A depressão tem a sua fisiologia, né? A sua seu funcionamento orgânico em nós, né? É baixa da dopamina, da adrenalina, da serotonina, enfim, dos hormônios que exercem uma função fundamental em nosso cérebro. Mas essa pontuação do absinto, desse amargor, isso será reverberado nas pessoas porque elas levarão a mão na cabeça e só se depararão com caos. E aí não haverá remédio que resolva. Não haverá psicoterapia que resolva. Não haverá fármaco, não haverá fitoterápico. E não haverá ninguém que resolva. O anticristo vai estar se prevalecendo disso para estar favorecendo a um e a outro. Mas o caos já estará instalado. Por isso que você deve cuidar de viver Jesus com intensidade, para que se Jesus vir agora, você seja arrebatado. Para que você seja arrebatado, meu irmão, minha irmã. Louvado seja Deus. E se no momento presente você está sendo vítima da depressão, deixa eu dizer aqui a você uma coisa. Ore a Deus. Eu sou estudioso da matéria, né? Mas eu quero dizer a você, que inclusive eu estava até tratando com um colega profissional, ele já profissional, que infelizmente, e ele infelizmente teve que concordar comigo, que é exemplo dos mercenários da fé. Existem mercenários em todas as profissões, inclusive na psicologia. Os mercenários da fé são pastores que ficam querendo
que as ovelhas dependam de sua fé, dependam de sua igreja, dependam da sua espiritualidade. Aí tome campanha, e termina uma campanha, começa outra. E termina uma corrente, começa outra. E ficam fazendo as pessoas serem dependentes da fé deles, da presença na igreja e nos cultos deles. Ao invés de fazer o que o Acorda da Bênção faz, ensinar você a ser crente em Jesus Cristo. E como disse Paulo, escrevendo aos Romanos, o livro que a gente está abordando durante a semana, e esta semana ainda, capítulo 14 de Romanos, versículo 15, finalzinho, cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. A Acorda da Bênção ensina você a ser crente em Jesus Cristo e andar com as suas próprias pernas. Eu ensino você a ter fé na sua oração. Eu ensino você a ser crente em Jesus, como diz as Sagradas Escrituras. Eu ensino você a ser um cristão independente da espiritualidade dos outros. Porque o véu do templo foi rasgado de alto a baixo e você tem acesso ao trono da graça. É só você se dirigir com fé e o Senhor ouvirá a tua oração. Mas os mercenários da fé querem que você dependa de suas igrejas, dependa de seus cultos, para poder estar bem. Assim são os profissionais da saúde. Tem médico que poderia passar uma medicação, te dar uma orientação que resolveria o teu problema, mas aí eles, como dependem da clientela, aí a mercadologia entra no cenário, fora o que ganham dos laboratórios por indicar os remédios e gerar dependência de seus consultórios. São médicos de diversas áreas, inclusive, infelizmente, também profissionais da saúde que a gente chama mental, não é? Que ficam, não são todos, estou falando dos que são, que não fazem uma aplicação terapêutica para que você se resolva, você se ajude, você se liberte, você se cure. E tornam você dependente de seus consultórios. Quero dizer a você que para qualquer problema da sua vida, ore. Enquanto pode, se pode, procura um profissional, claro. Eu tenho que procurar um profissional para os meus problemas patológicos, procuro. Mas eu estou orando para Deus estar fazendo a obra. Porque se não orar, Deus não tomar a frente, por mais que seja especialista, não vai adiantar de nada. Irmão, ou a gente é crente, ou a gente não é crente. Isso não significa ser crente e abrir mão da ciência. Não significa abrir mão dos recursos humanos. Não significa, mas significa orar primeiro a Deus, porque se Deus não tomar a frente do advogado, ele não consegue nada. Se Deus não tomar a frente do médico, ele não consegue nada. Se Deus não tomar a frente do seu aspecto financeiro, a quem você vai recorrer para lhe ajudar, nada se resolve. Tem que colocar Deus na frente, tem que orar. E orar é expressar dependência de Deus. Já disse isso em outras abordagens e está vindo para lhe dizer agora mais uma vez. Orar é expressar dependência de Deus. Quem ora está dizendo: Deus, eu dependo de Ti para ter vitória nesta área. Eu dependo de Ti para ter vitória neste sentido. Eu dependo de Ti para ter vitória nesse aspecto. Eu dependo de Ti para ter vitória nesta situação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Procure viver uma vida de oração para diversos benefícios, inclusive este, de ter seus problemas resolvidos, meu irmão, minha irmã. Amém? Que Deus vos abençoe, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Glória a Deus.